Muito bem, vamos pensar um pouco sobre a palavra do Senhor. E que o Senhor fale poderosamente nos nossos corações nesta noite, irmãos. Que não seja palavras de homens, que não seja a palavra do Alcides, mas que o Espírito Santo fale de maneira poderosa no teu coração. Que Ele faça você entender o desejo do Senhor para a tua vida. E que você saia daqui, pensando na palavra do Senhor. Pensando naquilo que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, tem para nós, através da sua santa e gloriosa palavra. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, livro de Atos dos Apóstolos. Confesso que é um dos meus livros preferidos da Bíblia. Atos da igreja primitiva, onde a gente vê ali a igreja do Senhor exercendo de maneira gloriosa, com muita vontade, com muito empenho, aquilo que o Senhor colocou nas mãos daqueles homens e mulheres de Deus. E que a igreja de Lagoinha também tem o mesmo empenho em desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, não para a glória humana, não para a glória de homens, mas sim para a glória do nome do nosso Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos fazer leitura do versículo de número 22 até o versículo de número 25. Atos 16, versículos 22 até o 25. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Está aqui também no telão. Diz assim a palavra do Senhor: a multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando, estavam murmurando, estavam blasfemando. Não é isso? Ah, não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus, e os outros presos os escutavam. Glória a Deus. Trecho poderoso da palavra do Senhor. Uma história inspiradora. Deixa eu te fazer uma pergunta, só aqui entre nós. Você já colocou Deus contra a parede alguma vez? Sabe aquela coisa de pegar Deus pelo colarinho e dar aquela carteirada gospel em Deus? Fala: Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu que sou crente há tanto tempo, eu que vou aos cultos, não falta um culto fé, participo de GC, sou dizimista, sou ofertante, por que, Senhor, comigo? E a gente começa a pressionar ao Senhor. Eu já fiz isso. A gente, no alto da nosso achismo, a gente de vez em quando se acha alguma coisa, né? Quer questionar a Deus por coisas que de repente nós somos os culpados por estarem acontecendo na nossa vida, por decisões que nós tomamos, por palavras que dizemos. Passamos a sofrer algumas situações não muito boas, e a gente começa a questionar a Deus: por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que justo comigo? Quando a maioria das situações, quem teria que dar a resposta para as perguntas que nós fazemos somos nós mesmos. As circunstâncias adversas que nós passamos, esses questionamentos nós teríamos que fazê-los diante do espelho. E aí nós encontraríamos as respostas para essas perguntas e responderíamos por que nós estamos passando por dificuldades, por problemas,
Eu quero contar aqui uma história que aconteceu. Eu tinha um colega de trabalho, só para ilustrar isso que a gente está falando. Eu tinha um colega de trabalho e ele tinha um filho. E esse filho era meio problemático, esse menino. E esse pai, no aniversário do menino, resolveu lhe dar um presente. Comprou uma moto de presente para esse menino. Problema nenhum até aí. Se não fosse o fato de o filho dele ser um adolescente de 16 anos. Ele comprou uma moto para o filho adolescente de 16 anos. O menino problemático que era, ganha um presente desse. E na primeira volta que esse menino dá com a moto, ele sai daqui de São Vicente, vai até Praia Grande, e lá na Praia Grande ele sofre um acidente. Bateu no veículo, não foi nada mais grave, mas estragou bastante o veículo. E esse pai lá no serviço questionando: eu não sei mais o que eu faço com esse menino, só me dá dor de cabeça. Peraí, quem deu a moto para ele? Quem deu esse presente para um rapaz adolescente sem habilitação? Não foi você? Mas ele é cabeça dura. Ele causou o problema e estava questionando que o filho dava problema, que o filho trazia só dor de cabeça. E a gente às vezes faz a mesma coisa. A gente causa a situação e quer questionar por que essas situações acontecem. Isso também acontece na vida daquele que anda com Deus, naquele que busca intimidade com Deus. Mas para essas pessoas que estão em comunhão, buscando ali o contato com Deus, na grande maioria das vezes o Senhor não responde por que as coisas estão acontecendo. O Senhor orienta para que as coisas estão acontecendo. Os problemas não são uma consequência. Os problemas, eles são um meio. Quem está entendendo? Os problemas são um meio para alguma coisa. Irmãos, nós estamos aqui num culto fé, como foi falado. E todos nós temos problemas, temos dificuldades. Mas a gente vai trocar algumas palavras aqui hoje. Pela fé, isso vai acontecer. Aquilo que você chama hoje na tua vida de problema, aquilo que você chama de dificuldade, aquilo que você chama de luta, dê o nome que você quiser nessa situação que você está passando. Você vai trocar isso. Não é mais problema, não é mais dificuldade, não é mais luta. Você vai chamar de processo agora. Amém? Você está passando não mais por um problema, mas por um processo. Entendido até aí? Muito bem, vai segurando que a gente vai costurando essas ideias. Quem acredita aqui que Deus está no controle de todas as coisas? De verdade, não é jargão evangélico não. Que Deus está no controle de todas as coisas, você acredita nisso? Muito bem. Você acredita que Deus faz todas as coisas com um propósito? Sim ou não? Ok. Então, diante daquilo que nós acabamos de falar, esse problema, que não é mais problema, agora é um processo. Você acredita que também está debaixo do controle do Senhor? Esse processo pelo qual você está passando agora, como Deus não faz nada ao acaso, Ele faz tudo com propósitos. Esse processo pelo qual você está passando tem um propósito na mão do Senhor. Amém? Comece a olhar por outro prisma essa situação que você está passando. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é cheia de exemplos, ela é cheia de histórias, de pessoas que passaram por processos não muito fáceis, mas que viveram para ver o cumprir-se na vida deles, ou através da vida deles, os propósitos de Deus. A gente pode citar aqui alguns nomes: José, Moisés, Daniel, Esther, Ananias, Misael, Azarias e tantos outros que passaram por processos difíceis, dolorosos, mas que no final eles entenderam que aquilo tudo que eles viveram era um processo que estava debaixo do controle das mãos poderosas do Senhor, para que, através da vida desses homens e mulheres de Deus,
pessoas fossem abençoadas e o nome do Senhor Todo-Poderoso fosse glorificado. E será que isso vai se repetir na tua vida no século 21, no ano de 2021, aqui na igreja de Lagoinha? Eu quero acreditar que sim, meu irmão. Eu quero acreditar que o processo pelo qual você está passando vai servir para glorificar o nome do Senhor, ainda que não vejamos, ainda que não entendamos hoje, mas isso vai acontecer, em nome de Jesus, na tua vida. Receba isso para a tua vida, meu irmão. Saia daqui nesta confiança, de que isso vai acontecer para a glória do nome do Senhor. O texto que nós fizemos leitura aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, nos conta a história desse grande homem de Deus, ou desses homens de Deus, Paulo e Silas. Nesse capítulo de número 16 aqui nós encontramos esses dois homens iniciando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo foi transformado depois que ele teve um encontro com o Senhor. Ele colocou no seu coração em pregar a Jesus, em levar a Jesus aonde ele pudesse ir, com todo o seu empenho, com toda a sua vida, com tudo que ele tinha, ele pregaria Jesus. E eles estavam iniciando aqui esta segunda viagem missionária. E quando esses dois chegam aqui no versículo de número 6 do capítulo 16 do livro de Atos, eles pretendem ir a algum lugar. Eles fizeram o seu planejamento de viagem e pretendiam ir em certa direção. Mas olha o que aconteceu no versículo de número 6 aqui. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Quem quer ser bem sucedido na sua vida aqui? Quem quer ser próspero aqui? Todos nós queremos. Sabe qual é o segredo? Olha para a atitude desses homens aqui, ó. Paulo e Silas. Planejaram tudo, estava tudo esquematizado, mas quando o Espírito Santo do Senhor disse, olha, não vão por aí. Não é para ir por aí. O que eles fizeram? Se rebelaram? Não, o Senhor está tudo planejado, vamos fazer conforme o planejado, não podemos sair do esquema. Não foi isso que eles fizeram. Muito pelo contrário. Os servos do Senhor baixaram a cabeça e falaram, sim Senhor, assim faremos. Obedeceram à voz do Espírito Santo. Então se você quer ser bem sucedido em qual área for, profissional, familiar, na área espiritual, ouça a voz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja o teu guia, noite e dia, em qualquer coisa que você for fazer. Deus te garante sucesso, Deus te garante vitória, Deus te garante prosperidade, se assim nós fizermos. Paulo e Silas ouviram a voz do Senhor, olha, vocês não vão por aqui. E Deus de vez em quando barra a gente também, né? Olha, vocês não vão por aqui. Mas o interessante é que Deus, às vezes Ele impede a gente de ir por certo caminho, mas Ele não deixa a gente sem rumo, Ele não deixa a gente sozinho. Ele fala, vocês não vão por aqui, e mostra sempre o caminho que devemos seguir. Sempre o Senhor vai nos guiar, desde que a gente busque nele a orientação, desde que Ele seja o nosso GPS nesse mundão perdido aí. Ele tem caminhos gloriosos para aqueles que se buscarem, Ele tem caminhos gloriosos para aqueles que confiarem nele. Confie no Senhor, Ele vai te levar para lugares que você nem imagina, por caminhos que você não tem ideia, que não subiu no teu pensamento ainda. Creia nisso, irmão. Paulo e Silas, continuando a sua jornada, uma determinada noite, Paulo foi descansar. Ele veio uma visão. Paulo teve uma visão, versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão em que lhe aparecia um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo logo cedo contou a sua história, a sua visão para o seu companheiro de viagem Silas. Olha, me apareceu um sonho, um homem da Macedônia, um lugar onde não foi pregado o evangelho, pedindo ajuda. Lagoinha, esse homem que apareceu a Paulo aqui, ó, representa a humanidade.
Esse homem que apareceu pedindo ajuda aqui, ó, representa hoje a cidade de São Vicente, onde você está. E está pedindo ajuda. O mundo aí fora está sem paz. O mundo aí fora está sem Deus. E eles só vão encontrar isso quando eu e você nos incumbirmos da missão que o Senhor nos deu, de levar a palavra para essas pessoas. Nós temos esta missão, igreja, e não podemos ficar fazendo de conta que não é com a gente. Isso aí é com o pastor é encarregado de fazer isso. Não, o Senhor encarregou a sua igreja. Cadê a igreja do Senhor? Amém. O Senhor encarregou a sua igreja nesta missão. Cabe a nós, irmãos, levarmos a palavra que traz ânimo, que traz alegria, que traz salvação a este mundo perdido aí, ó. É com a gente, irmãos, é com a gente. E nós sabemos que Paulo continuou a sua viagem. Eles foram para onde o Espírito Santo tinha avisado. E quando eles chegaram na cidade ali, fugiu o nome da cidade aqui, Filipos, muito obrigado, pastor. Esses homens não quiseram perder tempo. Começaram logo, arregaçaram as mangas e foram pregar a palavra. Encontraram uma mulher, Lídia, pregaram a palavra para ela, ela aceitou a palavra, e ela e toda a sua família foram batizados. E a obra do Senhor começou a ser abençoada. Os servos de Deus pregando a palavra, fazendo aquilo para que foram chamados, e a obra crescendo e Deus abençoando. E a gente sabe que quando Deus começa a abençoar, quando Deus começa a alcançar pessoas, tem um que não fica nada satisfeito com isso. Tem um que fica muito incomodado quando a igreja do Senhor começa a trabalhar. Quando a igreja arregaça as mangas e não vê dificuldade, mas sim vamos fazer a obra do Senhor. Tem um que fica inquieto. E a gente sabe, o inimigo de nossas almas, Satanás, ele não fica nada feliz quando a igreja se propõe a trabalhar. Mas a boa notícia é que ele não é páreo para o nosso Deus. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O nosso Deus, o que luta por nós, Ele é maior. Tenha esta confiança, meu irmão. E aí, Satanás começa a armar suas estratégias contra a igreja do Senhor. Paulo, como sempre pregando a palavra do Senhor, um dia indo à oração, sai ao encontro deles uma jovem adivinha. Ela tinha o dom de adivinhar o futuro, e com esse dom, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores. E Paulo e Silas no caminho, e aquela jovem ia à frente dizendo: estes homens que anunciam as boas novas são os servos do Deus Altíssimo. Olha que coisa boa, né? Uma propaganda para o trabalho da igreja. E ela ficou ali por alguns dias fazendo isso. Estes homens que anunciam a palavra de salvação são os servos do Deus Altíssimo. Aquilo começou a dar um comichão em Paulo. Paulo olhou para aquela mulher, olhou bem no fundo dos olhos dela e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela agora. E o espírito que tomava conta da vida daquela jovem saiu na mesma hora. E aquela jovem foi liberta. Aquela jovem era uma escrava, também espiritualmente falando. Ela era possuída por espíritos maus que a faziam adivinhar, traziam lucro àqueles homens. Mas Paulo, o servo do Senhor, cheio da unção, cheio da graça do Senhor, cheio do poder do Espírito Santo, repreendeu aquele espírito e libertou aquela jovem. Glória a Deus. E assim acontece com a igreja do Senhor. Nada para o trabalho do Senhor. Mas o que havia de mal naquela jovem? Falando a respeito daquela, o que ela falou de errado? Ela estava ali exaltando os servos do Senhor. E da mesma maneira que aquela jovem se levantou para trazer aquelas palavras ali aparentemente boas a Paulo e Silas, hoje em dia o mundo tem levantado muitas coisas que aparentemente são inofensivas para a igreja do Senhor.
que não fazem mal. Se você fizer isso aqui, não tem problema não. Mas naquela época, Paulo e Silas, eles tinham um contato muito íntimo com o Senhor. Eles tinham discernimento espiritual. E a igreja de hoje precisa buscar isso com o Senhor, para que saiba o que é bom e o que não é, o que serve para a nossa vida e o que não serve, o que é bom para a Lagoinha e o que não é. E Deus pode fazer isso a partir do momento que nós buscarmos isso dele. Ele é o maior interessado nesta obra. O pastor Ivan se desdobra aqui sim, mas muito mais interessado do que o pastor Ivan ou qualquer outro aqui é o nosso Deus, interessado na prosperidade da obra dele aqui. Então que você busque esse discernimento, e com certeza Deus vai te revelar, e vai também te dar junto com isso a autoridade, para que você mande para bem longe da tua vida, mande para bem longe da vida da igreja do Senhor, essas coisas que estão se cercando, estão tentando cercar a igreja do Senhor, e que nós sabemos que o fim dessas coisas que aparentemente são boas, é destruição, é morte, é perdição, e em nome de Jesus essas coisas serão repreendidas do meio da igreja do Senhor. Paulo e Silas libertaram aquela jovem pelo poder que operava através deles, poder de Deus. E a partir daí, a Bíblia Sagrada nos relata que começa uma grande perseguição para a vida desses homens. Os proprietários daquela jovem reclamaram às autoridades que agora eles teriam prejuízo, não teriam mais lucros, porque a jovem não tinha mais o espírito adivinhador. E pegaram aqueles dois homens, Paulo e Silas, prenderam os dois, prenderam os servos do Senhor por estarem fazendo o bem. Se fosse só isso, tá ruim, mas foi só preso. Mas antes de ser preso, os dois foram terrivelmente açoitados. E além de ser açoitados, o carcereiro que estava encarregado da prisão dos dois recebeu uma ordem, falou: olha, prenda esses dois com muita segurança, com muito cuidado, como se fossem grandes prisioneiros, grandes criminosos, terríveis criminosos. E o carcereiro pegou aqueles dois homens chicoteados, lançou lá no cárcere interior, na prisão mais profunda, na prisão mais escura. E como se não bastasse ainda, pegou o pé dos dois e prendeu no tronco. Oh, meu pai, que crime terrível esses homens cometeram para receber tamanha pena. Fizeram bem, decidiram fazer a vontade do Senhor. E será que às vezes a gente não se questiona também? Eu faço as coisas, procuro fazer a vontade do Senhor, procuro fazer tudo direitinho, e parece que tudo dá errado, parece que as coisas não andam. Lembra o que a gente falou no começo? É o que? Isso aí é um processo. Comece a entender isso, igreja. Comece a entender isso. E lá estavam os servos do Senhor na prisão mais escura, sofrendo. E olha que coisa maravilhosa isso, que lição esses homens trazem. Lição de 2000 anos atrás, e chegou até nós hoje, dia 14 de dezembro de 2021. Você nunca mais vai ver esse dia, hein? Então presta atenção nisso aqui, o último dia da tua vida, 14 de dezembro de 2021, você nunca mais vai repetir esse dia na tua vida, nunca mais. Então guarde isso no teu coração. Aqueles homens sofrendo lá, eles tinham todo o direito, ninguém ia condená-los se eles reclamassem, se eles, murmurassem pela situação que estavam vivendo. Injustiçados. Quem aqui já foi injustiçado? Quem aqui já teve o seu nome envolvido em alguma fofoca, alguma mentira? Mas não fica aí com o vitimismo não, viu, irmão? Não é exclusividade sua não. Olha para Paulo e Silas. É impressionante a capacidade de servos desses homens. É para deixar isso de boca aberta. Todo arrebentado lá na prisão. E aí a palavra diz que na meia-noite, perto da meia-noite ali, na hora mais escura, na hora mais fria da noite, começou-se a ouvir alguma coisa diferente daquela prisão. Glória a Deus. Paulo e Silas,
ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de blasfemar, eles estavam cantando e orando a Deus. Oh, meu Deus! E a palavra diz que os outros presos escutavam o louvor dos servos do Senhor. Você sabia que o teu louvor e a tua oração, de repente, mesmo sem você saber, pode estar abençoando a vida de alguma pessoa? Paulo e Silas, lá naquela prisão, cantando o hino de louvor a Deus. Sabe isso? De repente pode parecer uma estratégia maligna para desestruturar os servos de Deus. Paulo e Silas poderiam muito bem falar: olha, nunca mais vamos pregar o evangelho. A gente prega o evangelho, acontece isso com a gente serve a Deus e a coisa não anda. Ou Silas também acusar Paulo, né? Aí, Paulo, a visão que você teve, visãozinha da carne é essa, hein, Paulo? Não, estavam ali dois servos de Deus, se posicionaram e estavam cantando hinos de louvor a Deus. Eu fico imaginando, o que será que esses dois estavam cantando? Qual o louvor que eles estavam cantando naquela noite? Acho que eram os salmos, né? Eram os hinos que eles cantavam, né? O povo de Deus cantava os salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. E passaram a cantar, e começaram a cantar, e aquele louvor foi invadindo aquela prisão, foi invadindo os ouvidos e os corações daquele preso. E você sabe, meu irmão, quando você com sinceridade, você ora e você louva, Deus, ele não fica imóvel no seu trono. Deus, ele não fica inerte diante da tua oração, do teu louvor. Ele não fica indiferente diante da tua oração. Deus, ele se move no seu trono. E quando Deus se move no seu trono, irmão, o terremoto acontece. E quando o terremoto acontece exatamente o que aconteceu naquela prisão. As portas das cadeias foram abertas. Espiritualmente, fisicamente, sentimentalmente, as cadeias caem por terra diante do terremoto promovido pelo Senhor. E Deus quer fazer um terremoto na tua vida nesta noite, meu irmão. Desde que você se volte para Ele. Se volte com Ele em oração, em louvor, independente da situação. A gente cantou aqui, ó, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não é isso que a gente cantou? Então louve ao Senhor. Está doendo, irmão? Louve. Está doendo aí? Louve. Está pesado o negócio? Louve a Deus. Isso é só para quem crê, viu? A quem crê vai ver a glória do Senhor. Só para quem crê. E a prisão daquele povo foi aberta. Todas as cadeias, não só de Paulo e Silas, mas todas as prisões foram abertas. E o carcereiro, vendo aquela situação, aquele terremoto, as portas abertas, ele pensou que todos haviam fugido. E ele quis se matar. Aquele homem quis se matar, por fim à sua própria vida. Mas Paulo, o servo do Senhor, falou: olha, não te faça nenhum mal, nós estamos aqui, ninguém fugiu. E o carcereiro, assustado, perguntou: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que a humanidade está fazendo hoje ainda. O que eu preciso fazer para ser salvo? E a igreja do Senhor tem essa resposta. Você tem essa resposta, a resposta para esta pergunta. Vai ficar guardada só para você? Ou você vai sair abençoando as pessoas aí, dizendo que só Jesus salva, que Jesus morreu na cruz do Calvário por todas essas pessoas aí, que elas não precisam fazer nada, porque Jesus já fez lá na cruz do Calvário, entregando a sua vida por cada um de nós aqui, e por elas também. Esta é a nossa missão, igreja. Independente da circunstância que você está passando. Paulo, naquela hora em que ele estava falando: olha, crê no Senhor Jesus, você acha que as chicotadas já tinham saído das costas dele? Estava lá ainda. Mas a missão era mais importante do que a circunstância que ele estava passando. A missão que foi colocada nas mãos dele de pregar a palavra aos gentios era mais importante do que a dor que ele estava sofrendo. A missão que foi colocada na tua mão, Lagoinha,
é mais importante do que a situação que você individualmente está passando. Se importe com as coisas do Senhor. Preocupe-se com as coisas do Senhor, que o Senhor vai se preocupar com as tuas coisas. Cuide das coisas do Senhor, porque o Senhor vai cuidar das tuas coisas. Creia nisso, é desse jeito que funciona. E Paulo falou àquele homem ali, e ele e toda a sua família foi salvo. No exato momento em que Paulo ouviu a pergunta daquele homem: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele começou a entender para que ele estava na prisão. Ele começou a entender para que Deus havia levado ele para a prisão. Porque um carcereiro e toda a sua família precisavam ser salvas. E Deus falou a Paulo e Silas: é vocês que vão levar a palavra para eles. O processo é doloroso? Suporte, para que o propósito de Deus, o meu propósito se cumpra através da vida de vocês. O meu propósito é salvar aquele carcereiro. Vocês vão passar pelo processo para que isso aconteça. E eles aceitaram o processo. Eles aguentaram esse processo. E viram ali através da sua vida, não para a sua glória, mas para a glória do nome do Senhor, o propósito se cumprindo na vida daquele carcereiro e de toda a sua família. Meu irmão, eu sei que às vezes a situação é difícil, mas se mantenha firme. Se agarre com o Senhor. Quando o propósito de Deus se revelar através da tua vida, você nem vai lembrar, como Paulo, das chicotadas que você tem levado hoje. A bênção e a graça de Deus vai ser tão grande na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta, que vai cair no esquecimento. A misericórdia do Senhor vai passar um bálsamo em todo esse sofrimento que você está vivendo agora. Acredite dessa maneira. Levante a tua cabeça e viva para a glória do Senhor. Viva para que os propósitos de Deus se cumpram, não em outro, mas através de você. Fala: Senhor, eu quero, Senhor. Fala igual Isaías, quando ouviu o clamor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Vai, pastor, vai o Senhor. Não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Com dificuldades, com falhas, com limitações, mas envia-me a mim. O Senhor é quem nos aperfeiçoa, é o Senhor que nos capacita. Nós somos limitados, mas o Senhor é poderoso para nos transformar da mesma maneira que transformou Paulo, da mesma maneira que transformou Pedro, aquele covarde, num grande pregador da palavra do Senhor. Ele pode fazer isso conosco também nos dias de hoje, basta crermos. E você que está aqui no culto fé, vai sair daqui nessa confiança: eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Que os propósitos do Senhor se cumpram na minha vida, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor.